por fim mais ou menos, né? Porque nós temos ainda algumas coisinhas para vermos para frente depois disso. Vamos falar sobre direitos reais de garantia. Pessoal, tudo aquilo que nós vimos agora, até agora, foi quando o proprietário ele transfere a posse do bem com a finalidade de alguém usar, de alguém fruir, né? De dar uma função social à propriedade, toda aquela situação que cada direito real que nós vimos até agora tem sua característica, sua particularidade. O que nós vamos falar agora, iniciarmos a aula, é sobre direitos reais de garantia. Significa o quê? A finalidade desses direitos reais de garantia, que nós vamos falar, a própria nomenclatura nos dispõe, é garantir uma dívida, né? Garantir um compromisso, uma obrigação. Lembram que quando vocês falam em direito obrigacional, vocês têm aquelas... E quando eu falei também em usufruto, eu falei que uma das obrigações do usufrutuário era apresentar uma garantia, uma caução, se o proprietário exigir, e falei sobre caução fidejussória e real. Aí a fidejussória avalista e fiador, que é para garantir a obrigação se não for cumprida, e a garantia real são os direitos reais. Então, são esses tipos de garantia que nós vamos falar. São as garantias reais, significa o quê? Ela vai estar devidamente constituída, né? Ela vai estar devidamente registrada, ou na matrícula, quando é bem imóvel, no cartório de registro de imóveis, bens imóveis, ou vai ser o registro no cartório de títulos e documentos, quando se tratar de bens móveis, ou até mesmo em relação à percepção de frutos, e o registro quando se tratar no próprio Detran, lá no documento do veículo, quando for em relação ao veículo, né? Então, nós vamos constar lá no documento do veículo esse registro para constituir um direito real de garantia. Aqui, nós precisamos verificar que nós temos a legislação nos traz, lá nos artigos, a previsão legal é 1419 a 1510, e ela nos traz, a legislação nos traz 3 modalidades de direitos reais de garantia: hipoteca, penhor, hipoteca e anticresse. Cada um tem sua particularidade: penhor, hipoteca e anticresse. Eu vou iniciar a aula falando sobre as características e tudo aquilo que aplica-se em todas as modalidades dos direitos reais de garantia. É a parte geral no que diz respeito aos direitos reais de garantia. Nós iniciamos, então, falando sobre as características, né, desses direitos reais. E a primeira eu já falei. Qual é a finalidade desses direitos reais de garantia? Qual é a finalidade de constituir esse direito real? Ela é a finalidade de assegurar o cumprimento de uma obrigação. Significa o quê? Se eu tenho um compromisso, uma obrigação, uma dívida, e eu não cumprir, o credor ele pode excutir, ele pode executar essa garantia, né? Ele não vai ficar procurando bens para poder receber a garantia, porque no momento em que eu pactuei um negócio jurídico, eu já constituí um direito real de garantia num bem da minha propriedade, foi de forma voluntária. Então, essa é a primeira característica dos direitos reais de garantia. Segunda característica, ela decorre lá dos princípios dos direitos reais, que eu falei para vocês que eu só consigo constituir um direito real de garantia com o registro, né? Devidamente registrado. E com esse registro, ele surge o quê?
o efeito erga omnes. Então, a segunda característica que eu tenho que lembrar do direito real de garantia, quando constituído, é esse efeito erga omnes. Significa que ele vai contra todos e para todos. Todos têm que respeitar aquele direito real. Significa que se eu constituo um direito real de garantia de um apartamento meu, tendo como beneficiário um banco, uma instituição financeira, porque eu fiz um empréstimo, se eu vender a propriedade desse apartamento, porque eu posso vender, aquele que vai comprar esse apartamento, ele vai ter conhecimento da existência da hipoteca. Ele não é um terceiro de boa-fé se ele sofrer a evicção, né? De repente o banco vai, resolve excutir o bem e o comprador terceiro, ele perde o bem pela evicção. Então, ele não vai poder alegar essa questão da evicção, porque no momento em que ele adquiriu o apartamento, ele teve conhecimento dessa hipoteca, porque está devidamente registrado, erga omnes. Outra característica do direito real de garantia é ser acessório. Significa o quê? No momento em que extinguir o principal, que é a dívida, o compromisso, extingue-se o acessório, extingue-se o direito real de garantia. No momento que eu pagar a dívida total lá dentro, na instituição financeira, lá no banco, libera-se a obrigação acessória, que é a questão da garantia. Porque aquela garantia, aquele direito real só foi constituído porque eu tinha uma dívida que eu quero garantir, ok? Ela precisa visar o princípio da especialidade. Significa que no momento em que eu vou registrar e fazer alguma coisa, preciso obrigatoriamente constar no documento de forma minuciosa as características desse bem, para que eu possa cobrar, né? Para que terceiros possam ter conhecimento, né, daquele objeto específico. Então, esse princípio da especialidade aqui, ele tem que ser observado com muita cautela, né, porque eu só posso dizer que aquele determinado bem está em garantia se eu especificar ele. Eu tenho que minuciar, eu tenho que deixar claro lá no contrato pelo qual eu estou assumindo a obrigação que eu estou dando em garantia aquele objeto determinado. Eu tenho que delimitar o objeto, para eu não correr o risco de ser escutido em outro objeto. Então, esse é o princípio da especialização. Especialidade é outra situação que deve ser observada com muita me fugiu a palavra, tem que ser observado com muita cautela, porque no momento que eu vou constar o objeto, eu tenho que, não posso deixar passar nada, poderia ser assim, né? E preciso também fixar um prazo determinado para o cumprimento da obrigação, em que esse meu bem vai estar atrelado àquela obrigação. Desculpa. Quando eu falo em direito real de garantia, eu também tenho que lembrar de direito de prelação, que seria o quê? Direito de preferência. Significa que aquele que tem um direito real de garantia devidamente constituído, ele tem direito de preferência em receber a dívida, escutindo aquele bem, em relação àqueles credores quirografários, né? Lembrem da diferença entre credores quirografários e aqueles credores com direito real. Então, significa que os credores com direito real têm preferência em relação ao bem, em relação aos credores quirografários, ok? Esse é o direito de prelação, direito de preferência. Outra característica que resulta dos direitos reais de garantia é que, se não ocorrer o pagamento da dívida integral, o credor tem a possibilidade, o credor de um direito real de garantia, ele tem a possibilidade de escutir o bem, que é o quê? Executar o bem.
né? Ele pode executar o bem, significa ele fazer a busca do bem e vender o bem em asta pública, porque ele não pode ficar com o bem. Ele não pode pegar o bem e ficar com o bem, e não pode constar isso em contrato. Porque da mesma forma que a alienação fiduciária, nos direitos reais da garantia, não é possível pacto comissório, não é possível constar uma cláusula declarando que o não pagamento daquele débito, daquela dívida, resultará em aquisição de propriedade do bem dado em garantia pelo credor. É proibido esse pacto comissório. Então, nos direitos reais da garantia, o credor tem a possibilidade de excutir o bem. Ele pode escolher em executar o contrato ou excutir o bem, ir direto na garantia para vender esse bem que foi dado em garantia e receber o valor em relação a isso. Vamos entender que ele resolve excutir o bem, vende em asta pública e esse valor acaba por não ser o suficiente para quitar a dívida. O credor, ele fica livre? Não. Desculpa, o devedor fica livre da dívida? Não. Ele vai continuar sendo devedor, porém, não mais um devedor que tem um direito real de garantia. Aquele credor, ele deixa de ser um credor com direito real de garantia e passa a ser um credor quirografário, que tenha tão somente um título que representa a dívida. Ele já não está mais em preferência aos demais credores. Se ele vender o bem, excutir o bem, pagar a dívida e ainda continuar, tiver um residual a ser pago, ele deixa de ter preferência em relação aos demais credores. Ele passa a ser um credor quirografário, um credor que não possui mais um direito real de garantia. É um credor que agora tem somente um título para dar continuidade na execução ou na cobrança, né? Tendo que depois ir buscar todos os bens para poder receber o bem. E outra característica que nós temos que falar também é a possibilidade da dação em pagamento. Ele venceu a dívida, não conseguiu pagar, ele pode ofertar. Olha, sabe aquele bem que eu dei em garantia? Então eu estou querendo dar em pagamento dessa dívida. Se o credor aceitar, finaliza-se. É o mesmo raciocínio que nós falamos em alienação fiduciária, que vocês peguem aquele raciocínio e apliquem aqui. Vocês vão perceber que é uma matéria mais tranquila, porque muitas coisas a gente já viu, né? Outra característica importante desse direito real é a indivisibilidade. O que significa isso? No momento em que eu constituo um direito real de garantia, eu tornei aquele direito real de garantia indivisível. Eu tornei a minha obrigação indivisível. Significa que mesmo que eu pague 80% da dívida, eu não consigo liberar 80% do bem. A liberação, a extinção do direito real de garantia, ele só vai ocorrer com o pagamento integral da dívida pelo qual eu constituí o direito real de garantia. Ah, professora, mas a senhora constituiu uma dívida de 100 mil, já pagou 80 mil, faltam 20 mil e o seu imóvel que vale 120 mil continua hipotecado? Sim, continua hipotecado. Porque no momento em que eu ofertei, que eu constituí um direito real de garantia de forma voluntária, eu tinha conhecimento dessa indivisibilidade. Significa que se eu ficar devendo 20 mil reais e não conseguir mais pagar, o banco tem a possibilidade, o credor tem a possibilidade de excutir esse bem e até mesmo vender esse bem. Por quê? Pelo princípio da indivisibilidade do direito real de garantia. Essas são as características principais e que cabem em todas as situações dos direitos reais da garantia. O próximo passo é nós verificarmos, porque um direito real de garantia ele só se constitui em decorrência de um negócio jurídico. Então, o próximo passo é nós verificarmos os requisitos desse negócio jurídico que nós vamos falar no próximo vídeo, ok? Então, o que eu vou pedir para vocês, quando estudarem essa questão dos direitos, nessa parte geral das características dos direitos reais da garantia,
é terem em mente que tudo isso se aplica em todas as modalidades que nós vamos ver posteriormente. E que são situações que nós já vimos desde quando falamos sobre princípios dos direitos reais direitos reais, né? Quando a questão do próximo vídeo que nós vamos falar sobre os requisitos, são os requisitos de validade, subjetivo, objetivo e formal, porque é um negócio jurídico. Então essa matéria vai ser bem simples, porque você já tem conhecimento da base, né? E isso vai somente fluir, ok? Obrigada.